Então, meu povo, a paz do Senhor esteja sobre sua vida. Fizemos aqui uma enquete ao longo da semana que passou sobre dois temas para a gente discutir: sobre dons espirituais ou perdão. Como a gente gosta muito do movimento, a gente gosta de, né? Todo mundo escolheu os dons espirituais. E eu quero responder a pergunta que é a proposta: o dom espiritual ou os dons espirituais são para todos? É uma dúvida muito comum no meio da igreja, de muitas pessoas, principalmente quem está começando agora, se o dom espiritual é para todos, se tem gente que já nasce com o dom espiritual, se tem gente que tem que buscar o dom, e também se tem aqueles que estão buscando e o céu está dizendo, para você eu não vou dar, você não tem direito. Essas dúvidas são recorrentes no meio da igreja. Mas antes de responder essa pergunta, se o dom espiritual é para todos ou não, me permita fazer uma distinção de talento natural e dom espiritual, tá? Talento natural, como cantar bem, talento para liderar, conversar, persuadir, generosidade. Existem alguns talentos que são naturais e a gente não pode constituir ou classificar esse talento como dom. E por que eu não posso constituir um talento natural como um dom? Pela primeira característica do dom espiritual, que é para a edificação da igreja. A Bíblia vai dizer que o dom espiritual existe para edificar a igreja. E quando a gente fala de edificar a igreja, estou falando de unção, de presença do Espírito Santo. Eu estou falando de elementos que envolvem o reino de Deus. E o talento natural, obviamente, não tem nada a ver com isso. Num primeiro momento, o dom espiritual é para a edificação da igreja. Num segundo momento, o dom espiritual existe para a evangelização do mundo. Então é isso mesmo, uma dupla função. Enquanto que edifica a igreja, evangeliza o mundo. Então é para isto que servem os dons espirituais. E a Bíblia vai dizer assim, a Bíblia vai dizer em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1. Paulo escrevendo à igreja vai dizer: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Então a Bíblia recomenda que a gente não pode ignorar o tema ou não saber nada sobre o tema. Então a primeira informação eu já te dei. O dom espiritual existe para a edificação da igreja e não para promover ninguém. Como a gente acha que só existe dom de profecia, dom de pregar, dom de cantar, há aqueles que pensam que existe o dom de rodar, de pular no mistério, desenvolver os mistérios de Deus, como tu pode ver aí algumas imagens. Não é dom espiritual. Pode até dizer que é um movimento, mas dom espiritual não tem absolutamente nada a ver com essa efusão, com essa vontade de sair correndo. Tem gente que literalmente sai correndo na unção, no poder, e a gente acha que tudo isso compõe, né, os dons espirituais. E não são assim. Existem pelo menos 3 listas de dons espirituais na Bíblia, e há aqueles que vão dizer que existe uma quarta, né, lá em 1 Pedro. Mas vou ficar com a linha mais clássica, mais tradicional, que são as 3 listas de dons. A primeira lista está em Romanos capítulo 12, que aparece 7 dons. A segunda lista está em 1 Coríntios 12 também, que aparece 9 dons. E em Efésios capítulo 4, também aparece 5 dons, que a gente chama de dons ministeriais. Eu vou falar aqui os dons que cada lista fala, tá bom? Na lista de Romanos 12, do 6 ao 8, vai falar do dom de profecia, dom de ministério, dom de ensino, dom de exortação, dom de contribuição, dom de liderança e dom de misericórdia. Olha que coisa boa. Tem até o dom de contribuição. Esse ninguém quer, né? Esse, via de regra, ninguém quer. A gente quer só receber, contribuir não. Então existe até o dom da misericórdia. Nessa primeira lista já me dá uma ideia do que eu vou responder para vocês, se o dom é para todos ou não, tá bom? A segunda lista, em 1 Coríntios 12, do 4 a 11, vai falar do dom de sabedoria, dom de conhecimento, dom de fé, dom de cura, operação de maravilhas, dom de profecia, discernimento de espírito, variedade de línguas e interpretação de línguas. Então aqui nessa lista nós temos 9 dons. O que me chama a atenção aqui na lista dos 9 dons é o dom do discernimento de espírito. Isso é um dom espiritual também. Agora a terceira lista, que está lá em Efésios 4:11, são os dons ministeriais, ou os 5 ministérios. Nós temos apóstolos, profetas, evangelistas e pastores. Quando a gente compara dons, eu vou chamar de operacionais, tá? E dons ministeriais, a gente tem 5 ministérios, com 7 dons numa lista, 9 dons em outra lista. Tem mais dons de serviço do que dons ministeriais. Por quê? Na minha interpretação, eu não penso assim sozinho, tem mais trabalho que cadeira.
tem mais função do que título. Por isso que o ministério, dons ministeriais são 5 e os dons que eu vou chamar de serviço e operacionais são muitos. Então, dá para trabalhar sem ser consagrado, viu, varão? Não, pastor, eu estou esperando o óleo descer na minha vida, descer aquela graça, o anjo aparecer para mim. Estou esperando um mistério de fogo para trabalhar. Ei, varão, tem mais trabalho do que cadeira. Jesus falou que a seara é grande, poucos são os trabalhadores. Vamos parar com essa conversa de querer o título para depois ter a função. Via de regra é o contrário. Primeiro a gente faz para depois ser confirmado e reconhecido. Agora, respondendo a pergunta objetivamente, é óbvio que o tema dons espirituais envolve várias questões. Eu tenho que separar essa lista de 9 dons, por exemplo, ela é dividida em 3 categorias, que eu não vou entrar aqui no mérito, que é muita questão. A ideia aqui é só responder se o dom é para todos ou não é. Com base em todas as listas, eu diria para você que os dons ministeriais não são para todos. Não são. Nem todo mundo vai ser pastor, nem todo mundo vai ser, profeta, nem todo mundo vai ser apóstolo e por aí vai. Agora, quando eu olho, por exemplo, a primeira lista que tem a misericórdia e a fé, todos nós temos que ter misericórdia, para com o irmão, e fé, que sem fé é impossível agradar a Deus. E quando eu olho para a segunda lista, que eu vejo dons de discernimento de espírito, que é o que a gente tem que ter, então, concluindo o meu raciocínio, quando eu olho para as 3 listas, eu entendo que ministério nem todos terão, mas dom é para todos, nem que seja o dom da fé. Até porque sem fé é impossível agradar a Deus. Nem que seja o dom da contribuição, para aqueles que Deus chamou para contribuir. E por aí vai. Então, respondendo objetivamente, dom espiritual é para todos sim. Eu poderia sim fazer outros vídeos para explicar o dom de ponta a ponta à luz da Bíblia. Mas só para responder essa pergunta, dom espiritual é para todos sim. Tira da sua cabeça que só pular, rodar, entregar profecia, ter visão, ter revelação é dom. É muito mais do que isso. Também é, mas é muito mais do que isso, tá bom? Deus te abençoe. Amém.